Saudações de paz a todos os seres divinos encarnados em um corpo humano. Você estranhou esta saudação? Mas é exatamente isto que você é. Um ser divino encarnado em um corpo físico. Quer uma dica? Fomos ou somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O resto fica com você. Gostaria de ir direto ao ponto, porque nós não temos muito tempo no nosso aparelho para gravar, e ler com você Mateus capítulo 25, apenas o versículo 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A questão é a seguinte: quando se lê esse texto, todo mundo é levado a acreditar que ele se trata do arrebatamento da igreja atual. E alguns até arriscam a dizer que 50% da igreja vai subir e 50% vai ficar. Outros dizem que o azeite fala do Espírito Santo e por aí vai. Mas será que este texto fala de arrebatamento da igreja? Por ocasião da segunda vinda de Jesus, da igreja atual? Ele é escatológico, futurista, ou fala de algo presente que já estava acontecendo naquele tempo? É o que vamos descobrir. As pessoas têm o mau hábito de, por indução mental, dizer o que a Bíblia não diz. Isso está cheio por aí. Este texto não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja atual. Eu vou repetir. Este texto, Mateus 25, a parábola das 10 virgens, não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja atual. Então, do que é que esse texto fala? Do que é que Jesus está tratando ao proferir esta parábola? Vamos ver? Vamos saber? Mas antes quero dizer uma coisa para você. Jesus não estava falando para a igreja do futuro, mas sim para os judeus. Você sabia que Jesus nunca pregou para gentios, mas sua mensagem sempre foi direcionada para judeus? O que é antemporal é a sua didática no que diz respeito às regras de comportamento. Mas as ameaças, promessas de juízo e vingança de Deus foram para Israel. Do que Jesus estava falando é o que nós vamos descobrir. Muitos pregadores, mensageiros, professores, ao ler alguns textos da Bíblia, já têm na sua memória implantada do que se trata o assunto. Então ele esquece de analisar as minúcias, porque é como se a mensagem já estivesse pronta, implantada por outras pessoas, outros pregadores, que ele é habituado a ouvir. E ele perde os detalhes, e às vezes nestes detalhes é onde está o significado real das coisas. Do que Jesus vai tratar nesse texto? É de arrebatamento? Seguramente eu digo que não. Por quê? Porque a Bíblia diz que não. Veja você a primeira frase do versículo 1 deste capítulo 25, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Agora eu pergunto,
É de arrebatamento que esse texto está falando? Não, está falando de o reino dos céus. E o reino dos céus não é arrebatamento. Tudo que Jesus vai tratar e discorrer daqui por diante vai ser relativo ao reino dos céus, ou reino de Deus, que são as mesmas coisas. Então não é de arrebatamento. A gente já desbanca aqui. Não é de arrebatamento que ele vai tratar. Ele vai tratar usando uma parábola a respeito do reino dos céus, ou o reino de Deus. Outra pergunta: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é uma coisa que ainda vai acontecer ou que já aconteceu? É uma pergunta. O reino dos céus é uma coisa que ainda vai acontecer ou que já aconteceu? Vamos descobrir? No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 28. Mateus, capítulo 12 e versículo 28. Tenha paciência para a gente ler aqui a Bíblia. Mateus 12 e 28, que diz: Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ele estava falando de uma coisa que iria acontecer no futuro ou de uma coisa que já estava acontecendo ali naquele exato momento, cerca de 2000 anos atrás. Estava falando de uma coisa que já estava acontecendo. Lucas, capítulo 10 e o versículo de número 9. Vamos folhear a Bíblia aqui para a gente entender. Lucas 10 e 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, é chegado, naquele tempo, já havia chegado o reino de Deus. Não era um evento para o futuro, era um evento para os judeus, o povo presente da época desta mensagem de Jesus. Mateus capítulo 3 e o versículo de número 2. Vamos ver aqui o que diz Mateus capítulo 3 e o versículo de número 2. E dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Então a mensagem de João Batista era preparatória para aquele que estava por vir trazendo o reino, que era Jesus. Por isso que ele falou: está próximo. E quando Jesus chegou, ele trouxe consigo o reino. Agora, capítulo 10, versículo de número 7, do mesmo livro de Mateus, capítulo 10, versículo número 7. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. João Batista disse: o reino dos céus está perto. Jesus disse: diga a eles: é chegado o reino dos céus. Capítulo 19, versículo 24, do livro de Mateus 19 e 24, vamos ver o que diz. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ora, se o reino de Deus fosse uma coisa que ainda estava por vir, como era que o rico ia ficar de fora de uma coisa que nem ainda havia chegado? Como Jesus poderia dizer isso? É mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar.
Então, se fosse de uma coisa que ainda não chegou, de uma coisa desconhecida, ele não poderia usar esta frase. Mateus capítulo 6, versículo 33, todo mundo já tem decorado esse texto, né? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se Jesus manda buscar o reino, como alguém poderia buscar o que ainda não existia e o que nem sabia o que é? Se ele manda buscar, se ele diz que algumas pessoas iam ficar de fora, é porque isso já era uma coisa real, a partir do momento em que ele começou a pregar. Agora, Mateus 21 e 31, vamos pegar aqui mais uma referência, Mateus 21 e 31, deixa eu ver se eu estou certo, diz assim, ó: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Se ele ainda não havia chegado, se ele estivesse falando de uma coisa para o futuro, como era que as meretrizes e os publicanos poderiam já estar entrando? Alguém só pode entrar em algo que já existe, em algo que já é real. Portanto, este reino de Deus, e não o arrebatamento da igreja, não era algo para o futuro, era algo que já estava presente a partir de Jesus. Lucas 16 e 16, vamos ver o que vai dizer aqui. Lucas 16 e 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então todo mundo, a partir de João Batista, isso já era uma realidade, empregava força para entrar no reino de Deus, que já estava presente, que já era uma coisa real, que já era uma coisa atuante. Lucas 17 e o 21. Vejamos o que vai dizer Lucas 17 e 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentre vós. Outro diz, está no meio de vós. Mas era uma coisa que já estava ativo, já estava presente, já estava atuante, que já era possível entrar e que já era possível ficar de fora. Então, Jesus não estava falando de arrebatamento, nem de coisas futuristas, nem estava falando para a igreja atual de hoje, e sim para os judeus. E ele estava falando de algo que já aconteceu. Portanto, está aqui desmistificado de que este texto de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, não se trata de arrebatamento futuro para a igreja atual, mas se trata do reino de Deus, que já passou a existir desde o tempo de Jesus. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Foi só para esclarecer, porque existem muitas pessoas induzindo a você a acreditar em algo que a Bíblia não diz e que só existe na mentalidade de algumas pessoas que não analisa, que não é humilde para tirar suas próprias conclusões do texto. Por isso, falam heresias e andam espalhando e dizendo de coisas que nem a Bíblia, que nem Jesus
mandou que falasse. É, portanto, do reino de Deus, presente desde a época de Jesus, que esse texto fala, e que os judeus, alguns, por dormirem, perderiam de entrar. E, na verdade, alguns perderam. Mas não o arrebatamento da igreja. Não algo para o futuro, mas algo real que foi presente a partir do dia da chegada de Jesus nesta terra. Só a título de esclarecimento. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.